Oi, Copa do Brasil de 2000, duas potências do futebol brasileiro se enfrentando na grande final. Cruzeiro e São Paulo. No Morumbi, houve um empate por 0-0. A gente vai contar agora para você como foi o segundo jogo. O palco aqui, o Mineirão, o estádio estava lotado, estava lindo, jogo emocionante, virada espetacular. Quem conta pra gente como foi é o atacante Fábio Júnior. No ar, a série Jogos para Sempre. Esse jogo seria o último de Marco Aurélio comandando o time do Cruzeiro. Luiz Felipe Scolari já estava contratado. Então, aqui nesse vestiário, Fábio Júnior, o Marco Aurélio falou sobre essa situação com vocês? O último jogo, a despedida. Ele usou isso para motivar o grupo do Cruzeiro? Não. Em momento algum ele falou a respeito dessa situação. Para ser sincero, nós jogadores não sabíamos, né? Nós não sabíamos que ele sairia logo após o jogo. Quando acabou o jogo, que nós somos campeões, aí que nós fomos informados que o Marco Aurélio estava saindo e que o Felipão ia chegar. Então, antes do jogo, a gente não sabia disso, mas o Marco Aurélio sempre foi um treinador que o grupo sempre acolheu muito bem, né? Então, com certeza, nesse jogo especial, nós corremos e demos o título por ele. Pois é, e todos esses anos depois, você acha que seria melhor saber? Ou ficou na boa assim, não saber que ele sairia? Eu acho que ficou melhor sem saber mesmo que ele ia. Ficou melhor sem saber que ele ia sair, né? Até mesmo porque, de repente, poderia ter um lado, poderia ser bom e ao mesmo tempo ruim. Então é melhor ficar sem saber mesmo. Vamos para campo, jogamos, conseguimos o título. Ele saiu feliz também. É lógico que é uma situação um pouco difícil e complicada, mas saiu feliz, todo mundo feliz e isso é que importa. Já é noite aqui em Belo Horizonte, noite enluarada aqui em Belo Horizonte, para iluminar a decisão da Copa do Brasil. Cruzeiro e São Paulo. O Mineirão está belíssimo, com a torcida do Cruzeiro colorindo o estádio, dando esse tom de azul e branco, com o tricolor do São Paulo também marcando presença. É o Cruzeiro tentando pela terceira vez o título. É o São Paulo que você vê aí, com os seus jogadores fazendo a última corrente positiva, se preparando para entrar em campo. Você ouviu o grito de guerra do Cruzeiro, do São Paulo. Sente o time do Cruzeiro chegando, se aproximando. É o clima de emoção. A partir de agora, entram em campo. A técnica, a disposição, a garra, a paixão do torcedor. Tudo isso fazendo a festa de São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo. Olha o técnico Levir Coupe fazendo questão de cumprimentar cada um dos jogadores do São Paulo. É o time paulista vindo para campo, tentando um título inédito na sua história. O Cruzeiro querendo se igualar ao Grêmio e ser ao lado dos gaúchos o grande campeão da Copa do Brasil. São Paulo e Cruzeiro entram em campo e o torcedor está com a expectativa a mil, com a emoção solta, a adrenalina no sangue. Essas arquibancadas aqui do Mineirão estavam completamente lotadas. Qual era o clima no estádio para aquele jogo Cruzeiro e São Paulo? O clima era um dos melhores possíveis, né? Vamos dizer assim, clima de festa, né? De festa. A torcida estava muito confiante, né? Até mesmo porque a gente tinha uma equipe boa, né? Uma equipe de qualidade. Então a torcida confiou, lotou o Mineirão e fez maior festa. Lá vem Cruzeiro, balões azuis e brancos, fazendo a festa do Cruzeiro, como os tricolores fizeram dos jogadores do São Paulo. E agora é barulho para você curtir. Olha que beleza de imagem desde o dirigível, mostrando a festa cruzeirense no Mineirão. Toda decisão tem o mesmo clima ou isso depende do estádio, depende do clube? Não, acho que toda decisão tem o mesmo clima, né? A mesma empolgação do torcedor. Mas é lógico que depende muito do clube. E com certeza uma decisão no Mineirão, pelo Cruzeiro ou pelo Atlético, no meu caso que foi pelo Cruzeiro,
com certeza é muito mais especial. Vamos ver como o Cruzeiro está escalado pelo Marco Aurélio. André no gol número 1. Na defesa, Rodrigo 2, Cris 3, Kleber 4, Sorin número 6. Meio campo com Donizete 5, Ricardinho 8, Marcos Paulo 7, Jackson 10. Na frente, Oséias 9, Giovani 11. O mesmo time que jogou lá em São Paulo. Vamos escalar o São Paulo. O São Paulo de Leverkusen. Começa este jogo decisivo. A final da Copa do Brasil com Rogério 1. Belete 2, Edmilson 3, Rogério Pinheiro 4, Fábio Aurélio 6, Alexandre 5, Maldonado 7, Raí 10, Marcelinho 11, Edu 8, França 9. Fábio, você tinha um bom relacionamento com o Marco Aurélio. Ele era sereno, ele era tranquilo aqui no banco? O Marco Aurélio sempre foi um treinador muito tranquilo, né? Muito tranquilo até para conversar com o atleta. Nesse dia em especial, ele, pela circunstância do jogo, ele estava um pouco tenso, ficou mais quieto ainda. Mas era um treinador que cobrava muito, exigia bastante, mas sempre foi mais tranquilo, não é muito de ficar dando muita bronca, né? Não faz aquele show para televisão, não? Não. Marco Aurélio não tem... Como é que é aquela ponta, vê? Como é que é? Isso, vai ali, vem aqui, pega aqui. Marco Aurélio não tem muito essa conversa, não. Ele é muito tranquilo e centrado naquilo que ele está fazendo. Por causa do empate que aconteceu lá no Morumbi no primeiro jogo, 0-0. Se esse placar se repetir, se o jogo terminar 0-0, a decisão vai para os pênaltis. Se houver empate, mas com gols, 1-1, 2-2, 3-3, não importa. Se houver gols e o jogo terminar empatado, o São Paulo será campeão pelo critério de gols marcados na casa do adversário. O torcedor do Cruzeiro se benze e pede a proteção dos céus. Eu imagino quantos torcedores nesse momento estão pedindo para Deus dar uma forcinha para o seu time, para o São Paulo ou para o Cruzeiro. E completando o regulamento, quem vencer, evidentemente, leva o título da Copa do Brasil. É a 12ª edição da Copa do Brasil que vai ter o seu início nesse instante na partida decisiva. O Cruzeiro e o São Paulo já colocados, o Carlos Eugênio Simon acerta o relógio, acerta um último detalhe e vai autorizar o início do jogo. O Cruzeiro partiu para cima desde o início. A ordem era essa, o Marco Aurélio mandou, vamos sufocar de cara? A ordem era essa, desde o início do jogo, a gente sabia que tinha que vencer, né? E agora começa o jogo no estádio do Mineirão. A bola está rolando na final da Copa do Brasil. Cruzeiro e São Paulo. Vamos ver quem fica com o título, Minas ou São Paulo. E a gente tinha uma característica também bastante ofensiva, né? Nosso time era bastante ofensivo. Então a gente tinha que sufocar o time do São Paulo até mesmo porque a gente não podia dar espaço para o São Paulo. Time do São Paulo com o Edmilson sai jogando, o Cruzeiro adianta sua marcação, dá uma pressionada, procura ficar com a bola, partir para o campo de ataque o time do Cruzeiro. Precisa vencer o jogo. Um empate por 0-0, pênaltis. E ninguém deve estar a fim de decidir nos pênaltis a Copa do Brasil. Lá vai o Jackson para cima da marcação do Fábio Aurélio, girou bem, faz o cruzamento. Tirou o Belete. Aí o recém-casado Belete não tirou totalmente, a bola volta. O Edmilson tem dificuldade e acaba mandando para escanteio. Cresce a torcida do Cruzeiro, começa apertando o time mineiro. A gente sempre teve um time muito ofensivo, né? A gente sabia que em algum momento do jogo a gente podia conseguir o gol, que a gente tanto esperava, né? Mas os minutos iam passando, aquela coisa, o Cruzeiro também, bem como os dois times se estudando e tudo. No final ficava 0-0 e não acontecia nada e aí a nossa concentração tinha que aumentar ainda mais para tomar qualquer tipo de cuidado. Né? Falando na qualidade do São Paulo tinha Raí. Raí era o comandante. Era um jogador que merecia uma atenção especial? Com certeza, né? Com certeza. Pela qualidade que o Raí tem, indiscutível, né? Tanto jogando, uma bola rolando, quanto uma bola parada também. Então é um jogador que merecia atenção especial. Mas, que nem eu falei, tinha jogadores do lado do São Paulo, do lado do Cruzeiro, então... Um jogaço, era né? um jogão. Um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Com certeza. Eu acho que foi um dos grandes clássicos do futebol brasileiro e uma das finais mais emocionantes, assim, que eu já participei e que eu já vi até hoje. É o Cruzeiro chegando, todos os jogadores do Cruzeiro participando muito do jogo, apontando para os companheiros as melhores opções. São os dois times vibrando nesse começo de decisão. Giovani e Sorin. Ameaça a partir para cima da marcação. O Sorin fez o cruzamento, a bola bateu no Maldonado. Sobra ainda perigosamente para o ataque do Cruzeiro. Jackson ajeitou, veio a bomba. Aos poucos o São Paulo foi equilibrando o jogo. Se o São Paulo fizesse um gol, o Cruzeiro teria obrigação de ganhar.
O que isso significou em campo para vocês? Isso tornou o Cruzeiro mais cauteloso? O Marcelinho está saindo da área, trabalhando aí, ó, nessa região do campo, sendo o articulador das jogadas da equipe do São Paulo. Essa passou de novo pelo França, mas o São Paulo se recuperou com o Alexandre. Fábio Aurélio faz o cruzamento, o André, a bola quicou e aí complicou a vida do André, mas ele ainda assim conseguiu a defesa, depois acabou trombando com o jogador do São Paulo, nada perigoso, e agora ele quer o time no campo de ataque. Da mesma maneira que a gente estava jogando para ganhar, a gente não podia sair desesperado porque... Porque o 0 a 0 ainda levava para pênalti, dava sequência, né? Apesar que a nossa intenção nesse jogo, desde da concentração, realmente não era levar a decisão para os pênaltis, né? Era decidir no tempo normal. A gente sempre teve um time muito ofensivo, né? A gente sabia que em algum momento do jogo a gente podia conseguir o gol, que a gente tanto esperava, né? Mas os minutos iam passando, aquela coisa, o Cruzeiro também, bem como os dois times se estudando e tudo, no final ficava 0 a 0 e não acontecia nada, e aí a nossa concentração tinha que aumentar ainda mais para tomar qualquer tipo de cuidado, né? O Cruzeiro tem muita dificuldade de sair no contra-ataque. O Cruzeiro tem 3 volantes, jogadores de marcação, e mais o Jackson. O Jackson não consegue chegar, os 3 volantes não conseguem chegar porque não tem a característica, a não ser para pegar um rebote fora da área. Aí o Ricardinho tem se destacado com o Donizete. Só que o São Paulo, adiantando 3 jogadores na frente, o que acontece? Os laterais também não podem sair. Raramente eles saem como estão saindo agora. Então o time do São Paulo, nesse momento, está um pouquinho melhor que o Cruzeiro. Tentou o Rodrigo uma jogada individual, no meio do caminho tinha o Alexandre, do Alexandre a bola já vai para o Marcelinho. Irritado com essa postura do Cruzeiro, agora há pouco o técnico Marco Aurélio chegou na beira do campo, ele gritou muito, ele quer o Jackson bem aberto pela direita, o Giovani na esquerda e chamando o time para frente. Mas quem vai é o time do São Paulo, cruzamento para a área, a bola desviada pelo Donizete, enganando o Cris, conseguiu ainda arrumar a casa. 31 minutos do primeiro tempo, o Marco Aurélio reclama que o Cruzeiro perdeu a intensidade, perdeu o ritmo. O professor quer 90 minutos intensos, não, Fábio Júnior? Com certeza. A gente tinha conversado antes a respeito disso, né? Então é por isso que quando ele viu que a equipe estava um pouco recuada, deixando o São Paulo jogar mais, aí ele chamou a atenção mesmo do banco e gritou com a galera aí, né? Com os jogadores, e acho que o pessoal entendeu o recado. O Marco Aurélio era bem tranquilo, mas quando ele queria passar o recado, ele gritava passar. Também. Mas não dá para jogar 90 minutos naquela intensidade, né? Não dá, porque não dá para você jogar, ainda mais no Mineirão, jogar 90 minutos em cima do O Mineirão é grande demais, né? E uma equipe igual a São Paulo, né? Que tocava muita bola. Então era normal que dentro de um determinado tempo do jogo, o São Paulo tivesse o controle maior do jogo. Vem aí a equipe do Cruzeiro com o Ricardinho. Nessa base, ó, na base do contra-ataque, Ricardinho tá tendo que conduzir a bola, levou quase até o Oséias na hora do passe de novo. Tá o Alexandre na marcação do Oséias. São Paulo que também tá precavido, tem ali o Edmilson, o Rogério e o Alexandre. Quase com uma linha de 3 zagueiros ali para não deixar o Oséias ter sossego, ter espaço. Vem de novo o Ricardinho. Bola na direita pro Jackson. Aí vem de trás, recebe o Donizete, vai arriscar o chute a gol. Bola perigosa! Rogério fez uma defesa estranha, esquisita, a bola bateu no chão e talvez não tenha subido o tanto que ele esperava. E aí, rebateu estranho ali para escanteio. Veio quase no joelho dele. Parece que deu certo, porque 37 o Jackson chuta, pega no Rogério, bate na trave, na sobra o Ricardinho, praticamente com um gol vazio, chuta por cima. Vem o time do Cruzeiro com o Marcos Paulo, boa bola para o Sorin, preparou o cruzamento, cortou o Edmilson no rebote. O Alexandre mandou para longe. A sobra de bola outra vez é do Cruzeiro. Dessa vez o Giovani está pelo lado direito do seu ataque tentando fazer a jogada. Trabalho feito com o Rodrigo. Ele dominou, fez o cruzamento, a cabeçada do Jackson. Não entrou essa bola, é incrível! Não entrou essa bola, que chance perde o time do Cruzeiro. O Ricardinho estava ali dentro da área, o Jackson não acredita na jogada. Dá uma olhada, ó, Jackson, aí era para sair o gol. Ele bateu meio de canela, o Rogério tirou, ela bateu na trave e o Ricardinho se esticou todo, mas não deu para mandar a bola para a rede. Que coisa impressionante essa chance. O desespero do Jackson. Tem muito a ver o desespero do Jackson. Impressionante a jogada.
Você no banco. Nessa hora o coração foi a O que você queria fazer com o Ricardinho nessa hora? Conta aí pra gente. Voar no pescoço dele? Não chegar tanto voar no pescoço, mas nessa hora aí foi... Bom, no mínimo você queria estar no lugar dele, né? Ricardinho, essa eu não perderia. No mínimo eu queria estar dentro do campo, nessa hora, né? Porque para ter essa oportunidade aí que o Ricardinho acabou desperdiçando. Então naquele momento você perdoou, xingou, mas perdoou o Ricardinho? Perdoei. Mas teve xingamento mesmo? Perdoei. Teve um pouquinho de xingamento, mas eu perdoei porque era amigo, né? Amigo, então a gente perdoa. 44,5. O Cruzeiro tenta botar velocidade nesse finalzinho de primeiro tempo com o Donizete. Não saiu o passe. E o Simon no primeiro tempo, Wright. Muito bem no jogo, os cartões aplicados com correção e a grande vantagem. Acabou com aquele empurra, agarra na área. Todas as vezes que ele percebeu que isso iria acontecer, parou, foi lá e advertiu os jogadores. Está chegando ao final o primeiro tempo da decisão da Copa do Brasil. 0-0 lá em São Paulo. 0-0 ainda aqui em Belo Horizonte. Esse placar está levando a decisão para os pênaltis. Copa do Brasil nunca foi decidida nos pênaltis. Passamos de 45, apita Carlos Eugênio Simon, fim de primeiro tempo no Mineirão. Com que espírito você sentiu o time do Cruzeiro saindo do gramado e indo para o vestiário? Não, nós saímos bem. Acho que o time estava jogando bem também, né? Estava mantendo o ritmo assim, dentro da partida e não tinha motivo para abaixar a cabeça. A gente ainda tinha mais 45 minutos ainda, se ficasse 0-0 ia para os pênaltis, né? A gente poderia fazer o gol. A gente teve algumas oportunidades, felizmente é uma oportunidade de gol maravilhosa que nós tivemos. Não foi convertido em gol, mas no segundo tempo a gente tem que voltar mais compacto e até com mais velocidade. O time não foi, pelo contrário, desceu com a cabeça erguida e sabendo que tinha força para conseguir superar o São Paulo. E o que o Marco Aurélio falou no vestiário você acompanha agora. Ele falou para a gente o seguinte, vamos voltar. Agora nós temos 45 minutos para vencer o jogo, para sair daqui com o título. Vamos cada um dar o máximo. Agora vai mais na vontade do que na técnica, apesar que o nosso time era um time bastante técnico, né? Acho que foi mais isso. No vestiário foi mais a motivação mesmo. Ele achou que o time estava legal, consertou algumas coisas que poderia nos ajudar mais e voltamos para o jogo. Especificamente com você, ele falou alguma coisa? Antes de subir, ele me chamou, né, na escada do Mineirão ali. E a gente tinha uma intimidade, assim, ele tinha a liberdade de conversar comigo, né? E ele chamou e me falou, Fábio, você vai fazer o gol do título. Isso, quando o treinador fala, isso com certeza nos ajuda bastante, né? Motiva. Você acreditou? Eu acreditei, na verdade, eu acreditava desde a concentração, na verdade. Eu estava muito confiante nesse título, em conquistar esse título. Até mesmo porque eu sempre tinha me dado bem contra o São Paulo, eu sempre fazia gols contra o São Paulo. Então, um jogo contra o São Paulo, quando você sempre faz gols, você acaba tendo mais confiança. Então, eu sonhei com esse título, né? Que era um título muito importante, que todo mundo estava querendo e, graças a Deus, conseguimos realizar esse feito. 0-0, Copa do Brasil, valendo vaga para a Libertadores da América. Dois times que já foram bicampeões da Libertadores. A bola está em jogo. Vamos ver agora, são 45 minutos para a decisão, ou pênaltis. São Paulo é o mesmo do primeiro tempo, os jogadores reservas inclusive não desceram para o vestiário no intervalo, ficaram em campo brincando aqui de bobinho, aquecendo. E o Cruzeiro, Guilherme? O Cruzeiro voltou com a mesma formação, a expectativa é de que o Miller entre por volta de 20 minutos. E num clima desses, como é que é para um atacante, para um jogador como você ficar no banco? Você e Miller estavam no banco nesse jogo. É verdade. Na verdade, a gente entrou, né? Na hora, nós ficamos sabendo que a gente ia ficar no banco na pré-eleição antes do jogo, né? Acabamos ficando de fora, eu e o Miller, em especial. Você ficou muito aborrecido? Não. Com sinceridade, Fábio Júnior. Não, é lógico que eu queria estar dentro do campo, né? Queria estar dentro do campo, lógico, desde o início, né? Mas como o nosso time tinha jogadores assim, como eu falo, nosso time tinha um elenco muito forte, né? Então, Giovani estava muito bem, o Oséias estava bem, né? Exatamente, tinha Giovani, tinha Oséias, né? Tinha... Miller, Fábio Júnior. Exato. E o treinador, a situação difícil de escalar dois. Mas nesse dia, que nem eu falei, eu estava muito focado, né? Eu estava muito concentrado, porque eu sempre tinha me dado bem contra o São Paulo.
Então eu estava muito concentrado no jogo, que eu queria muito esse título. Mas ficava quicando aqui no banco? Louco para entrar. Ou ficava sentadinho numa boa? Não, eu ficava louco para entrar, tava doido para entrar e jogar, né? Ainda mais com esse Mineirão lotado e a torcida cantando. Bota na frente o Rodrigo, depois segura. Cruzeiro erra, mas o passe vai irritando o torcedor. Boa bola do Marcelinho aqui no meio. Edu, antes dele o Sorin. A bola acabou ficando entre o Edu e o França. A sobra novamente é do São Paulo. Vai ganhando os rebotes do São Paulo. Maldonado e Edu. Faz um giro ali em cima do Sorin. Não consegue evoluir e ainda dá um passe estranho. E a torcida do Cruzeiro tá gritando raça aqui no estádio do Mineirão. A galera do Cruzeiro grita raça neste momento. Olha o Marcelinho. O primeiro ficou, o segundo é o Cris. Ele leva para o fundo. Foi driblando e caindo. Queria a falta, o juiz não deu. Consegue recuperar o São Paulo. França vai para cima da marcação. Dominou, teve o espaço e o André faz a defesa. 13 minutos do segundo tempo. Aqui nessa arquibancada do Mineirão, a torcida pedia raça. O que estava acontecendo? O time estava anestesiado? Não, de maneira nenhuma. Acho que se tratava de duas grandes equipes, né? A equipe do São Paulo também era uma equipe recheada de jogadores de seleção, né? Tinha Raí, tinha o Rogério, tinha Axel, tinha vários jogadores de seleção. Se tratava de uma grande final. E aos 13 minutos a gente ainda não tinha conseguido fazer o gol, né? Que a torcida tanto queria. Então era normal vir esse grito das arquibancadas. Não machuca não, aquele queremos raça? Não, porque nesse jogo principalmente não machucou, porque a gente estava muito focado, né, no jogo e no nosso objetivo que era ser campeão. É lógico que a gente ouvia, né? Mas em momento nenhum faltou raça, empenho. Maldonado tentou um toque de calcanhar. Não foi muito redondo, mas o Raí chegou antes do Ricardinho. Domina o Raí, bota a bola na frente. França ajeitou de novo para o Raí. Precisou dar um carrinho ali para tentar completar a tabela, não deu certo. Então o Cruzeiro parte para o contra-ataque. A bola agora cai no pé do Jackson, que é um jogador veloz. Corre bem com ela no pé. Tocou para o Marcos Paulo, devolveu para o Jackson, bateu. Rogério! No rebote, Oséias. Lá para dentro da área, a subida do Rogério Pinheiro, tranquilo. Tocando de cabeça com absoluto domínio da situação. Grande jogada agora do Cruzeiro, hein? Jackson e Marcos Paulo e uma ótima defesa do Rogério Ceni. 16 minutos, segundo tempo, Jackson perde uma boa chance. Pouco tempo depois ele seria substituído. E entrou o Miller no lugar do Jackson. Queria que você falasse sobre o Jackson, sobre essa chance e depois sobre a alteração que o Marco Aurélio fez. Não, o Jackson perdeu a oportunidade, mas era um jogador muito aguerrido dentro do campo, né? Corria o tempo inteiro, movimentava o tempo inteiro. Motorzinho, né? Exatamente. E o Miller não, né? O Miller já é outro estilo, né? O Miller vivia um grande momento ainda, né? O Miller, eu chamo o Miller de pai, né? Porque com ele aqui no Cruzeiro eu cansei de fazer gol, né? Ele te consagrou? Ele botava você na cara do gol? Ele me chamava de animal. Eu não sei se ele lembra, ele me chamava de animal. E antes dos jogos ele sempre falava, não precisa nem olhar para mim, não olhar para mim. Na hora que eu pegar a bola já pode ir que ela chega lá em você. E isso dentro dos jogos ele fazia, e quando ele entrou também é um jogador que, além de chamar muita atenção, né, de trazer muita preocupação para o adversário, é um jogador que tem uma categoria muito grande, né? Bom, mas então nesse momento você vê o Miller entrando e você ainda no banco. Aí você pensa, pô, então agora eu tenho que entrar para ele poder me consagrar, era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quando ele entrou, aí eu pensei comigo, agora só falta eu entrar, agora é minha vez, né? Agora só falta eu entrar para ele colocar aquela bola ali que ele sabe colocar como ninguém, né? E eu fazer o meu gol que eu tinha sonhado já e tava o tempo inteiro no banco. E o tempo tá passando e você no banco. Exatamente. E o tempo tá passando e o São Paulo vai lá e faz um gol. São Paulo vai e faz 1-0. Depois que o time começou a se soltar mais, começou a jogar, começou a ver que realmente podia levar perigo. Eu acho que o time aí foi criando as jogadas, foi criando as opções de poder atacar o Cruzeiro. E naquele momento a gente sentiu que dava para, de repente, procurar para fazer um gol, né, que a gente precisava mesmo. Vai para a cobrança de falta o São Paulo, agora um momento de perigo contra a equipe de Minas. Bateu o Marcelinho! Gol! Marcelinho do São Paulo!
minutos. Momento de festa da torcida do São Paulo no Mineirão e em todo o Brasil. Momento de alegria de Marcelinho. Jogador decisivo, fez 3 domingo passado aqui no Mineirão contra o Atlético no empate 3-3. Fez gol de falta na final do Campeonato Paulista contra o Santos. Tem estrela o Marcelinho, o 100% Paraíba Marcelinho. Marcelinho, camisa 11. São Paulo 1, Cruzeiro 0. Para ser bem sincero, mesmo com o gol do São Paulo, eu em momento algum eu desanimei assim, eu estava com aquilo na cabeça que a gente ia conseguir ser campeão. Pra gente estava tranquilo, 1-0, cadenciando o jogo, tendo chance de fazer os outros. Então eu não estava vendo maior problema, para mim estava tudo tranquilo. André falhou? Eu não creio que o André falhou, né? Olha, que está sendo politicamente correto, hein? Mais mérito pro Marcelinho, que conseguiu colocar aquela bola ali. O André, pelo contrário, nos ajudou muito, até mesmo nesse jogo aí, acabou nos ajudando, né? Agora, gols acontecem, né? E faz parte. A partir do momento que nós tomamos o gol, a gente tinha que correr atrás e virar a partida. 2 minutos depois do gol do São Paulo, sai Rodrigo, entra você. Você entrou com uma responsabilidade muito grande nesse momento. Responsabilidade, na verdade, de entrar e ter que virar o jogo, né? Ter que decidir. Essa é a responsabilidade que eu entrei naquele momento, né? Porque a equipe tinha acabado de tomar um gol e a gente teria que fazer 2 para conseguir ser campeão. Mas é uma responsabilidade boa, né? Nunca fugi dessa responsabilidade aí, sempre fui muito feliz. Vai todo pro ataque o time do Cruzeiro, mas todo mesmo. Lá vem a batida, subiu o Raí. Conseguiu tocar. E agora o contra-ataque. Tá mano a mano. Vem o Marcelinho. Jogou na frente. Vem o Alexandre para a jogada. O Marcelinho tá aqui pela direita esperando. Vai Alexandre, bateu pro gol. Agora toca na rede do lado externo direito. Deixando o torcedor do São Paulo próximo da comemoração. Bateu pro lado de fora do pé. Mandou ver um efeito na bola. O risco do Cruzeiro é um risco calculado, né, Falcão? Não tem outra opção. São Paulo perde 2 chances seguidas, com Alexandre e com Marcelinho. Cruzeiro não tinha outra alternativa, né? Tinha que partir para cima e os 2 laterais tinham saído. O Cruzeiro estava muito vulnerável pelas laterais, especialmente pela esquerda. A ação do Cruzeiro é partir para o ataque e se arriscar, abrir as laterais. A do São Paulo vai ser usar exatamente esse espaço para tentar chegar ao segundo gol. Não, mas não obrigatoriamente precisa abrir as laterais, não, para atacar. Isso aí é um pensamento, cada um tem uma visão. Eu acho que as laterais, se você joga com um adversário forte... Vamos ver o Marcelinho chegando. Ajeitou, bateu pro gol! E a bola passa de novo. Muito perto, tocando. Outra vez na rede pelo lado de fora. Olha que pancada. Quase no mesmo lugar que bateu a do Alexandre. A partir do momento que nós tomamos o gol... Aí era o tudo ou nada, né? Exatamente, a gente tinha que virar a partida, acabamos tirando os 2 laterais, então era normal que a equipe ficasse mais exposta, né? E o São Paulo acabou aproveitando, assim, e criando 1 ou 2 oportunidades, assim, para fazer os gols e acabaram não fazendo, né? Ainda bem. Você já falou que o André não falhou no gol. André passava segurança para vocês? André, com certeza, um goleiro que passava total segurança, né? A gente confiava bastante nele. E ele provou dentro do jogo, né? Por que a gente confiava tanto nele. É um goleiro que tinha nos ajudado durante a competição e nessa final em especial nos ajudou muito. Claro que o Marco Aurélio também deu azar, na medida em que ele colocou o Miller, ele tomou o gol. Então caiu por terra, tudo que ele cair, ele se apressou e mexeu mais 2, fez 2 substituições. E ele está arriscando tudo. Claro que o Marcelinho é um jogador veloz, vai aproveitar isso. Essa segunda bola está sendo toda do São Paulo. E ele está tentando um gol para empatar o jogo, para tentar equilibrar. Agora, o São Paulo vai fazer aquilo que melhor sabe fazer, que é contra-atacar. Como está tentando agora com o Edu, foi no lance individual para cima do Kleber. Não entrou na dele o Kleber. Ali pela direita, o Marcos Paulo. Vem saindo para o jogo. 34 minutos. São Paulo vai conquistando pela primeira vez o título da Copa do Brasil. E vai desempatando a briga São Paulo-Minas. São Paulo tem 2 títulos da Copa do Brasil. Um com o Corinthians e outro com o Palmeiras. E Minas 2, os 2 com o Cruzeiro. Por enquanto, São Paulo está fazendo 3-2. Ricardinho. Dominou, trabalhou no meio, Miller. 34 no segundo tempo, chegamos ao momento que você vai gostar de descrever pra gente. O Miller te dá uma bola, e aí o que acontece, Fábio Júnior? Acontece gol. Que bom, né? Foi uma bola
A bola que o Miller recebeu. Onde ele estava? Mostra aqui pra gente, mais ou menos. Então, o Miller recebeu a bola na entrada da grande área, né? Uma bola que foi passada... Na verdade, eu recuperei a bola lá na linha lateral, né? Joguei pro Ricardinho no meio. O Ricardinho deu pro Miller aqui na entrada da grande área. E eu passei na diagonal, né? Eu acho que era o Alexandre que estava me marcando na época. E ele ficou meio por fora, marcando por fora, e eu entrei por dentro. Aí acabei chegando aqui na cara do gol, aqui meio na diagonal, e bati cruzado, né? Bati cruzado, a bola entrou bem nesse cantinho aqui, no canto direito do Rogério Ceni. Aí a massa explode, você sai correndo para pegar a bola, né? Exatamente, aí ficou todo mundo comemorando, né? Torcedor comemorando, fazendo festa. E eu, ao invés de fazer festa, peguei a bola. Lá, vai lá para dentro do gol. Exatamente, foi eu lembro que foi eu e o Oséias, ainda deu um chega para lá no Oséias ainda. Sai, peguei Oséias, a bola. o gol foi meu, né, Oséias? Exatamente, peguei a bola, aí saímos correndo pro campo, colocamos a bola no meio e já começamos logo o jogo, porque a gente tinha que, de uma maneira ou outra, fazer mais um gol ainda para ser campeão. Né? Ali pela direita, o Marcos Paulo vem saindo para o jogo, 34 minutos. São Paulo vai conquistando pela primeira vez o título da Copa do Brasil. E vai desempatando a briga São Paulo-Minas. São Paulo tem 2 títulos da Copa do Brasil, um com o Corinthians e outro com o Palmeiras. E Minas 2, os 2 com o Cruzeiro. Por enquanto, São Paulo está fazendo 3-2. Ricardinho. Dominou, trabalhou no meio, Miller, tentou o tiro, boa bola para o Fábio Júnior, bateu! Fábio Júnior, do Cruzeiro! Todo mundo sabia que essa era a grande opção. Bola no Miller, ele protege, espera alguém chegar, rola e o Fábio Júnior fuzila o goleiro Rogério. Todo mundo sabia, mas é difícil parar o Miller nesse tipo de jogada. Ele deu o passe para Fábio Júnior marcar. 35 minutos, Fábio Júnior, camisa 18. Tudo igual. Um para o Cruzeiro, um para o São Paulo. O título continua com o São Paulo, mas segura agora a massa do Cruzeiro, o ímpeto do time. 1-1 no placar. E qual é a sensação de sair daqui do banco, entrar no gramado e fazer um gol numa decisão, Fábio Júnior? Então, na verdade, como eu falei, né? Lógico que o melhor é que tá iniciando, mas a sensação é uma das melhores possíveis, justamente ainda mais porque quando o São Paulo fez o gol, né, aos 34 minutos depois que eu entrei, a torcida, um pouco do torcedor já estava indo embora. E quando eu fiz Você percebeu isso, a torcida indo embora? Percebi, porque a gente tinha que virar o jogo, né, e o São Paulo tinha uma equipe que era difícil também de ser batida, então a gente tinha, a dificuldade era grande. O torcedor começou a ir embora, quando eu fiz o gol, eu percebi que todo mundo voltou, aí começaram a fazer aquela festa. Mas eu acho que o mais importante disso tudo aí no gol foi quando eu terminei de fazer o gol, ao invés de comemorar, eu peguei a bola e saí correndo pro meio. Eu acho que isso aí... Isso ligou o time também, ligou o time, né? E passou uma coisa positiva pro torcedor também, né? Que viu que a gente estava querendo vencer. Que não era uma questão pessoal, eu marquei o meu gol, fui pra torcida. Não, você marcou o seu gol, mas você quer o título, né? Exatamente, porque a gente sabia que tinha um objetivo maior a ser alcançado, que era o título, né? Eu acho que isso foi um fator positivo também, que às vezes as pessoas esquecem, mas que isso dá um ânimo muito grande para a equipe também que está dentro do campo. A torcida do Cruzeiro está cantando no Mineirão, está empurrando o time. Olha o Giovani, ganhou essa bola, faz o cruzamento, e aí! Chega ajudando a defesa e tirando. Passa a ser um jogo de pressão do Cruzeiro. De todas as maneiras o Cruzeiro tenta o gol. Passa a ser um jogo de dedicação, de entrega do São Paulo, se defendendo para evitar o gol do Cruzeiro. 1-1 no placar. Vem o cruzamento. Bola lá na direita. Giovani mandou para dentro da área. A cabeçada do Miller. Tira Belletti. Volta a bola toda vez do time do Cruzeiro. Viveiros. Kleber. Até o Kleber está no ataque. Joga para o Oséias. Vem o Belletti na bola. O juiz manda seguir o jogo. O Oséias opta pelo arremesso lateral. Tem pressa o time do Cruzeiro.
Apesar do seu gol, a vantagem ainda era do São Paulo. São Paulo tinha feito um gol como visitante. Mas psicologicamente, você sentia que o momento era todo do Cruzeiro? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pelo fato da gente estar com... Você fez um aí, achou bom. Vamos fazer o segundo. E o mais interessante é que um pouco do torcedor que estava indo embora voltou todo mundo, né? Então juntou todo mundo de novo e começaram a fazer aquela festa, cantar um hino do Cruzeiro, que é normal. Então, psicologicamente, a vantagem reverteu, né? O jogo foi mais aberto, né? O Cruzeiro vem para cima. Mas o São Paulo leva perigo. E aí nós chegamos aos 42 do segundo tempo. Casagrande, agora há pouco você falou que o Marco Aurélio poderia ter se precipitado quando tirou os dois laterais. E o Levir agora, quando tira os dois atacantes, tira um volante e acerta o time na marcação. Aí tá fazendo o que manda o jogo? Tá fazendo o que manda o jogo. Faltam 4 minutos para terminar a partida. Por isso que ele tirou o Sandeirotti do banco. Você vê que ele colocou o Axel, mais volantes, esperando uma situação como essa, de 1 a 1, de estar vencendo a partida para poder se fechar. A tentativa é de segurar. Olha o time do Cruzeiro, olha a bobagem e a falta! E em direção ao gol, pode pintar vermelho, Wright? Pode não, tem que pintar vermelho, é perfeito. Perfeito, não tinha o que fazer diferente. A expulsão foi em função dele ser o último defensor, o Rogério Pinheiro. O jogador cruzeirense tinha a possibilidade de finalizar em direção ao gol. Perfeito, árbitro. Excelente arbitragem até agora do Carlos. Olha lá, vamos acompanhar. No momento em que ele é ultrapassado, ó, o Giovani ia na cara do gol. Giovani vinha. Não depende nem de ser o último ou o penúltimo, né, Wright? Tá indo pro gol o Giovani. Tá indo em direção ao gol. Antes não tinha essa determinação da expulsão. Agora não. É obrigado. Olha lá, novamente, ó. É clara a intenção dele não jogar. A possibilidade de Giovani era total. Perfeito, Carlos Simon. Expulso o Rogério Pinheiro. Para botar um pouco mais de drama no tempero, na receita dessa decisão. Esses lances eu lembro direitinho também, como se fosse Onde hoje. você estava no gol do Giovani? No gol do Giovani, se eu me lembro, eu tava no meio campo, porque foi uma bola roubada pelo Ricardinho, né? No meio campo ali, ele conseguiu roubar. Com um toque só, ele colocou a bola na frente do Rogério Pinheiro. Rogério Pinheiro. E o Giovani, como era muito rápido, novinho, né? Ainda novinho, aí conseguiu passar na frente do Rogério Pinheiro e ia sair na cara do Rogério Ceni. E o Rogério Pinheiro acabou fazendo a falta na entrada da grande área. Né? Foi expulso naquele lance ali. Um segundo, você saiu do jogo um segundo, você pode ser fatal na hora de você estar decidindo um campeonato. Né? Então aquele momento foi frustrante, doeu demais. O Cruzeiro tem uma chance muito boa para a cobrança da falta. O Simon vai colocando a barreira, o Kleber fica ali de fiscal do Simon, fiscal da barreira. O Fábio Júnior argumenta com o juiz. Ali estava mudando toda a história do jogo, né? A gente acreditava, não sabia ainda que ia acontecer, mas acreditava que podia acontecer. Essas viradas são sempre emocionantes e incrivelmente marcantes na sua carreira, não, Fábio Júnior? Com certeza, com certeza. Essa virada diante do São Paulo, essa final da Copa do Brasil, é uma coisa que vai ficar marcada pro resto da vida, né? Eu acho que foi, como eu falei, uma das finais mais emocionantes. Acho que não só para mim, mas pro torcedor do Cruzeiro também. Se você falar, vai se lembrar desse jogo, vai se lembrar desse jogo hoje, amanhã e pro resto da vida, porque com certeza foi uma final muito emocionante. Por se tratar de um jogo diante do São Paulo, da maneira que foi, né? Aos 34, 1 a 1, a gente tinha que fazer mais um. Aos 44 a gente faz 2 a 1. Aos 42 a falta, 42 né? A falta, e aos 44 o gol, né? Então foi uma final emocionantíssima e espero reviver aí algumas ainda, né? Ainda não tem lenha para queimar ainda, né? Ainda tem muita lenha para queimar ainda. Se Deus quiser ainda vou reviver mais algumas, mas igual a essa aí eu acho difícil. A barreira não está querendo obedecer. O Simon. O Raí diz que ele está certo. O Axel se pega com o Fábio Júnior. Agora o nervosismo está à flor da pele de todo mundo. E a barreira está muito à frente do que tem que ficar. E o Simon não está conseguindo botar a barreira atrás. Tem pelo menos mais 1 metro aí para ir para trás da barreira. O Miller está revoltado. Olha aí a barreira, ó. Fábio Júnior, conta pra gente como foi a cobrança do Giovani. Então, a cobrança do Giovani teve muita confusão, na verdade, né? Porque a barreira não queria ficar no lugar. E a gente começou a discutir com o árbitro, e o Giovani concentrado para bater a falta, o Miller foi lá e conversou alguma coisa com o Giovani, que até hoje nós mesmos não sabemos o que foi, mas foi lá, conversou alguma coisa, exatamente.
E aí se formou a barreira e muita gente também, os detalhezinhos assim que passa batido que as pessoas não vê, foi o Donizete, né? Acabou empurrando um pouquinho a barreira, né? Deslocando um pouquinho, a barreira se mexeu, tanto que a bola acabou passando no meio ali. São detalhezinhos assim que as pessoas às vezes não pegam, mas que aconteceu ali, que querendo ou não ajudou também para que o Giovani marcasse o gol. Você fica tão perto, né, de poder conseguir um título. Eu lembro que naquele gol a nossa barreira abriu, né? E a bola passou no meio da barreira. Aí o Rogério não tinha mais chance, né? Até o Giovani bateu muito bem, bateu muito forte, né? Se a barreira tivesse ficado quietinha, dava rebote, né? Não tinha acontecido nada. Mas ali foi um momento de muita tristeza, né? Até porque o time tinha se projetado para poder ganhar a Copa do Brasil. E isso era um trabalho que estava sendo feito desde o começo do ano, né? Então ali foi um momento que o primeiro título que eu perdi no Brasil. Aquele dia foi bem triste e dói, né? O Milha tá revoltado. Olha aí a barreira, ó. Muito à frente. Vem pra cobrança de falta. Giovani bateu! Giovani do Cruzeiro! O desespero de Rogério, a alegria mineira! Giovani bateu falta! A bola me pareceu ter desviado, veja, passa pela barreira! Passa no meio da barreira, o que é quase inaceitável numa barreira como essa! E vai para o fundo do gol do Rogério. Giovani, camisa 11. 2 para o Cruzeiro. 1 para o São Paulo. São Paulo tenta reagir. Muda toda a história do jogo. Agora é o São Paulo que precisa de um gol. Salva Kleber em cima da linha. Mas ainda teve mais emoção, né? Porque aos 45, o Marcelinho quase empatou para o São Paulo. Seu coração saiu pela boca nesse momento. Ah, com certeza. Eu estava no meio campo olhando esse lance. Soprando, né? Sai! Uma bola cruzada da direita, passou para a esquerda, aí jogaram de volta para dentro da área, o Marcelinho cabeceou, né? O André fez um verdadeiro milagre ali, salvando a bola. Aí a bola passou do André e ele ainda... E o Kleber, né? O Clebão ainda acabou vindo e tirando a bola definitiva. Aí sim, depois que o Clebão tirou, aí deu um alívio, mas enquanto a bola estava dentro da área, a gente estava meio com o coração na mão. São Paulo tenta reagir, muda toda a história do jogo. Agora é o São Paulo que precisa de um gol! Salva Kleber em cima da linha! Volta o São Paulo, Belete cruza. Fica sensacional a decisão da Copa do Brasil. Era 1-0 e o São Paulo estava campeão. Precisava tomar 2 gols para perder o título. O Cruzeiro foi à luta e conseguiu. E agora o André salva e o Kleber completa o salvamento cruzeirense. Teremos mais 2 minutos de jogo. Depois do gol do São Paulo, a transmissão mostra uma torcedora do Cruzeiro chorando. Qual é a sensação de enxugar as lágrimas dessa torcedora com o título? Eu acho que é uma sensação inexplicável, né? Inexplicável. Eu acho que a gente fica muito feliz e se emociona também junto com o torcedor. A gente se coloca no lado deles, né? A gente sabe do tanto que eles estavam querendo aquele título ali naquele momento. Então pode ter certeza que nós ficamos muito felizes ali de poder, no final do jogo, né? Como todos falaram aí, enxugar aquela lágrima ou aquela lágrima ali que era de tristeza se tornar de alegria, né? A gente ficou muito feliz e muito contente com isso. Com certeza eu fiquei bastante emocionado. Apita Carlos Eugênio Simon. Fim de jogo no Mineirão. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil do ano 2000. O Cruzeiro é tricampeão da Copa do Brasil. 93, 96 e ano 2000, uma virada histórica de força, de raça do time do Cruzeiro. E a equipe de Minas ganha o direito de voltar à Libertadores da América no ano de 2001.
Fábio Júnior, para a gente encerrar, qual é a sensação hoje de você se lembrar desse jogo e saber que virou herói naquele momento da torcida do Cruzeiro? Uma sensação, na verdade, inexplicável, né? Inexplicável, porque, querendo ou não, você entra para a história do clube, né? A história do clube. É um clube que abriu as portas para mim quando eu vim para Belo Horizonte. E fico muito feliz mesmo, muito feliz de ter feito parte desse grupo, né? De ter conseguido esse título aí para o Cruzeiro, né? O tricampeonato. Ouviu o Fábio Júnior aqui, que fez um dos gols para o Cruzeiro, agora comemora um título aqui no Mineirão, uma festa bonita da torcida, e você entrou para fazer o primeiro gol. Mas graças a Deus, né? Tive a felicidade de fazer o gol, eu acho que isso foi importante. Eu acho que a torcida não poderia sair daqui decepcionada, né? Eu acho que todo mundo parabéns, e a torcida merecia esse título, graças a Deus a gente conseguiu dar eles. Mas eu não me considero, na verdade, não me considero herói, né? Eu considero aquele time, aquele grupo heróis, né? Porque nós tínhamos passado por momentos difíceis no primeiro semestre e conseguimos dar a volta por cima no segundo semestre. Então, aquilo ali era um grupo de heróis e nós ficamos muito felizes de ter dado essa alegria, proporcionado essa alegria para o torcedor cruzeirense. Para a gente encerrar esse programa Jogos para Sempre, vamos entrar no gol e pegar aquela bola imaginária? Vamos lá. Né? Foi gol. Faltou a bola. Agora? Faltou a bola, né? Mas entra aí e pega. A bola é imaginária. Exatamente, eu vi, peguei, elas não me deram a bola, mas saí correndo pro meio. Obrigado pela presença. Eu que agradeço aí pelo espaço e está sempre à disposição. Valeu. Dominou, trabalhou no meio, Miller tentou o tiro, boa bola pro Fábio Júnior, bateu! Fábio Júnior do Cruzeiro! Vem para a cobrança de falta, Giovani bateu!